convite. Vou falar de doença, não. Vou falar de doença com um aspecto mais poético, porque eu fiz uma seleção das frases do Guimarães Rosa. E, pelo que eu fiquei sabendo, tá bom. Não está super não, tá? Não, tá ligado. Tá bom. Então eu fiz uma seleção de frases de uma forma poética que ele vivenciou, que ele escreveu. E ele foi médico por muito pouco tempo. Ele foi basicamente um escritor. Ainda bem, ele não podia deixar de ser escritor, porque aí nós teríamos perdido muita coisa que ele deixou registrado para a gente. Certo? Então eu vou falar algumas frases que eu coletei na obra dele. Eu sou professor da Faculdade de Medicina da UFMG. Pode ficar aqui na frente? Não, mas aí eu acho que o cabo não dá. Fica daquele lado de lá então. Próximo. Guimarães Rosa formou na minha escola, formou em 1930 e foi médico 18 meses. Ele foi médico da roça. Por isso, um bom motivo para estar falando aqui com vocês hoje. Ele foi médico da roça numa época de poucos recursos que a medicina tinha. Certo? Depois ele viu que não era bem a dele, não. Ele foi para Barbacena e foi médico quartel, ou seja, ficou mais folgado. Né? E em 1934 ele fez concurso para Itamaraty e a partir daí ele foi diplomado. Ele não exerceu a medicina, mas a medicina foi entranhada na obra dele e ele sempre voltava no assunto que ele tinha interesse maior. Próximo. Por exemplo, ele era míope. E o livro do Biguilin, o conto é chamado Conto Geral, o Biguilin é míope também. É quase como uma autobiografia. Próximo. E ele descreve o contato do Biguilin, da criança, com o médico que foi visitar na zona rural em que o Biguilin morava. Vou ler rapidinho. Por que você aperta os olhos assim, você não é limpo da vista? É o médico falando com a criança. E o senhor tirava os olhos e punha em Biguilin com todo jeito. Olha agora. Biguilin olhou, nem não podia acreditar. Tudo era naturalidade, tudo novo e lindo, diferente as coisas raras, as caras das pessoas. Viu os grãos de areia, a pele da terra, as pedrinhas menores, as formigas passeando no chão de uma distância. E tonteava. Próximo, por favor. São fotografias da Serra dos Pinhais, no norte de Minas. Próximo. A obra dele é mineira, mas com alguma projeção para o sul da Bahia, alguma projeção para a região de Goiás. Os jagunços rodavam toda essa área aí, numa época que não existia Brasília, 1920, 1930, quer dizer, então ele percorreu essa região toda e ele era ligado em geografia. Então ele fazia toda uma história rural, mas com os acidentes geográficos precisos. Ele tinha uma preocupação muito grande em ser preciso. E os jagunços do Grande Sertão Veredas percorreram toda essa região do norte de Minas, centro-norte de Minas. O esgoto está ali embaixo, é a cidade natal dele, está aqui. Certo? E a partir daí ele faz todo o trajeto do norte de Minas, com detalhes geográficos e valorizando a sociedade rural, valorizando a cultura rural. Próximo. Essa é uma casa próxima ao Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, não é o Rio de Janeiro que a gente conhece, não. É porque o rio, ele chega no São Francisco e em janeiro ele fica largo. Em janeiro ele é represado. Então existe esse rio, perto de Três Marias. E essa casa descreve com detalhe, essa casa existe até hoje. Próximo. Esse é o Rio de Janeiro, porque é rio somente no mês de janeiro. Próximo. Malária foi uma coisa importante na vida dele. Ele foi médico durante 18 meses, está escutando? 18 meses, em Itaguara. Itaguara fica a 100 quilômetros de Belo Horizonte. E a malária, ela
dominava a região, e quando nasceu a filha dele, ele teve uma preocupação muito grande com a filha, criança, e com a malária. Numa época que era difícil o tratamento da malária. Próximo, por favor. De uma maneira poética, como eu disse, ele passa vários conhecimentos médicos que ele possuía. Então, nesse ponto Sarapalha, é ponto sobre a malária na região de Itaguara, está no livro Sagarana. E ando escutando mosquito a noite inteira. O anofilino, anófilis é o mosquito da malária, é o passarinho que canta mais bonito na terra bonita onde mora a malária. E uma aquelas jafardas de sangue, abre o receptativo, resposta sangue, uma octava mais baixo. E meia voz descante dá o regime crepuscular. É interessante o seguinte, a fêmea do mosquito transmite a malária. O macho não transmite, e ele usa essa informação que ele tinha como médico, pegar a malária pela picada da fêmea do mosquito. Escuta para o Ribeiro, se a lembra quando o doutor deu despedida para o povo do povoado, foi de manhã cedo, assim como agora, céu bem autobiográfico. O pessoal estava todo sentado nas portas das casas, batendo queixo, ele juntou gente, estava muito triste, falou, não adianta tomar remédio, porque o mosquito torna picar, todos têm que se mudar daqui, mas anda depressa, pelo amor de Deus. E ele mesmo foi embora, ele foi para Barbacena a partir daí. Próximo, por favor. Ele valoriza muito essa palmeira. Essa palmeira é o muriti, em leque, e o muritizal, que acompanha o rio, porque a água apodrece o corpo. Isso é uma adereta. Essa sequência de buritis ao longo do pulso da água. Próximo. Tuberculose também foi uma doença muito importante na vida dele. Na Faculdade de Medicina da UFMG, em Belo Horizonte, onde eu trabalho, tem o quadro dos fundadores. Tem lá umas 20 assinaturas, tudo tuberculoso, ou quase. Se não foram todos, quase todos eram. Numa época que não tinha um tratamento. Então era comum o médico, ele ia tratar na Suíça quando podia, ou então ele procurava a região de montanha. E a região de montanha, Minas, Belo Horizonte não é tão montanha assim, não, mas é mais, Diamantina mas muitos médicos foram para Belo Horizonte por causa do ar de montanha, na ilusão de que o ar de montanha curava a tuberculose, não tinha outro tratamento. Próximo. Miguelin é um ponto muito bonito, ele consegue colocar na voz de uma criança a mensagem que ele procura passar. E Rosa aí é a empregada da casa do Miguelin. Miguelin pergunta a Rosa, que coisa é a gente ficar ético? Menino, fala nisso não, ético é tísico, essas doenças, derrói no bofe, a pessoa vai minguando magra, não esbarra de tossir, chega, cospe sangue. Miguelin deserteia para a tulha atontava. Aí tem várias palavras, bofe, você sabe que é pulmão, né? E o ético é uma sinônimo de tuberculose. Próximo, por favor. Mas com pouco chegava o do Chico, o senhor surge, de repentemente, aquela terrível água largura, minha cidade, sai um pouco de doença, por favor. Isso aí é o Rio São Francisco, o velho Chico, perto de Januário. Próximo. Aí é o encontro do Rio das Velhas com o São Francisco, uma fotografia aérea. Atualmente eu trabalho no projeto Manuelzão, que trabalha em toda a bacia hidrográfica do Rio das Velhas, com várias ações de tentar melhorar o rio. Mas ele recebe uma carga de poluição muito grande. 3 milhões de pessoas jogam esgoto no Rio das Velhas. Essa água mais pura é o Rio das Velhas. A água mais clara é o São Francisco. Próximo. O Buriti tem uma presença muito forte na obra dele. O Buriti é das margens, ele cai seus corpos na vereda, as águas levam em beiras, um pouquinho as águas meias se replantam, daí o Burtizal, de um lado e de outro, se alinhando, acompanhando o que ele tem no cálculo. Precisa da água para amolecer o corpo para brotar o Buriti, por isso que tem a sequência da vereda, que é o crescimento dos Buritis ao longo do curso de água. Próximo, por favor. O Buriti com os cachos. Rio Pandeiros.
Existe o Rio Pandeiros, perto de Januária, já fotografei em seguida, mas primeiro deixa eu ver esse Rio Pandeiros. Esse tem cachoeiras que cantam, de fato, é verdade, e da água tão típica que o papagaio voa por cima e grita assim a cor, é verde, é azul, é verde, é verde. Ele não seguia muito as normas da gramática não, mas ele podia, tinha direito. Próximo, esse é o Rio Pandeiros. Os problemas psiquiátricos sempre tiveram uma participação importante na obra dele. Ele teve muita ligação com o doente mental, você entende? E mesmo depois que ele deixou de ser médico, passou a ser somente escritor, ele aborda em vários aspectos os problemas psiquiátricos. Num ponto muito interessante, de 3 páginas do livro Essas Histórias, o conto chama Sorô, Sua Mãe e Sua Filha. Portisburgo fica à margem da Estrada de Ferro. Uma estrada de ferro que seguia para o sul de Belo Horizonte, era mínima nessa cidade, seguia para o sul de Minas, seguia para o Rio e São Paulo, passava em Barbacena, que é uma cidade antiga. E aí é interessante que nesse conto, maravilhoso esse conto, 3 personagens que tinham problemas mentais eram colocados no trem que ia para Barbacena. Para Barbacena tinha o hospício, o Hospital Colônia. Entrava e não saía, a pessoa era condenada a prisão perpétua lá, em péssimas condições de vida. Simplesmente os loucos, as pessoas com problemas psiquiátricos, eles eram isolados da sociedade do Barbacena. E esse conto é muito interessante, ele é dramático nesse sentido. Para onde ia levar, não levar as mulheres, era para um lugar chamado Barbacena, longe, para o pobre os lugares são mais longe. A filha, a moça, tinha pegado a cantar, levantando os braços, a cantiga não figurava certa, nem no tom, nem no se dizer das palavras, por nenhum. A moça punha os olhos no alto, que nem os santos e os espantados, e evitar disparates numa admiração. Também uma abordagem de problema psiquiátrico de uma pessoa que perdeu o filho. Virgínia, por sofrer muitas dores, tinha tido uma criança morta. Ela mesma permanecia igual a uma morta, em funda sonolência na cama, no quarto no escuro. Tão longe afundada, tão longemente, que os outros sentiam sua presença pela casa inteira, de um modo que inquietava, pareciam mais humildes. Aquilo não era uma doença corporal, que desse apenas os graves cuidados. Era um quieto viajar, fazer outras instâncias. Temia-se-lhe a estranheza da loucura. Era uma coisa que ela aceitava. Trouxeram um médico de fora. Isso é autobiográfico. Era ele, esse médico, que foi atender ao paciente, fracassou, e para ele isso era muito importante, teve sucesso muitas vezes, mas teve fracasso também, e foi um dos motivos que ele abandonou a medicina. Certo? Isso aí é um ponto da região de Itaguara, onde ele ficou 18 meses como médico, até que ele resolveu partir para outra profissão. Quem me ensinou a apreciar essas belezas semanas foi Diadorim. Isso é do Grande Sertão Veredas. Próximo. Quem não conhece, deveria conhecer. Isso é a Gruta Peruaçu, perto de Januária. Hoje é um parque nacional. O rio Peruaçu, ele crava um bloco de calcário e tem imensos paredões, e é muito bonita a região. São quilômetros de gruta. Próximo, por favor. Hoje em dia, eu nem sei o que sei, e o que soubesse, deixei de saber o que sabia. São as dúvidas deles. Isso aí é a gruta do Peruaçu refletida no espelho d'água do rio Peruaçu. Parece uma asa de borboleta. Próximo. Perto de lá, foi um lugar que atraiu os índios e tem muitas pinturas rupestres. Isso aí é a região de Montalvânia com as pinturas rupestres da região de Montalvânia. Algumas pinturas algumas pinturas não, isso aí não é uma pintura, isso é uma rocha escavada. A anterior era a pintura, essa é baixo relevo, uma rocha escavada com símbolos humanos e símbolos que ele não consegue interpretar.
Ao virar do ar, viemos. Em caminho não se descansou o dia. Agora eram os breves da beira do Paracatu, sua região fora. A seca lá é diferente da seca que a gente vê aqui. Fica tudo cor de palha. Próximo. O teto teve uma importância também. Um irmão dele morreu de difteria, morreu de laringite diftéria. Isso marcou muito a infância dele. Então, no conto do Miguelim, um irmão morre de tétano. É o dito. Meu Deus do céu, e o dito estava mesmo quase bom, só que tornou outra vez a endefruxar, e de repente ele mais adoeceu muito, começou a chorar. Estava sentindo dor nas costas, dor de cabeça tão forte, dizia que estava enfiando um ferro na cabeça dele. Tanto gemia, escamava, enchia a casa de sofrimento. No ponto do Miguelinho, o dito acaba falecendo e é um momento muito dramático. Dá para chorar. Próximo. Os vezes estavam se gastando. Próximo. A região norte de Minas, Bahia, onde passa onde os arbustos trafegam, tem regiões desérticas e tem regiões que o cerrado é cor de palha, quer dizer, isso tudo vai ficar verde na primeira chuva, mas o ano todo é uma cor de palha, quer dizer, tudo seco, não está nada, está morto, só quebra e está verde, e vai ficar verde com a primeira chuva. Próximo. Esse é o embaré. É uma árvore grossa, porosa, ela consegue acumular água e ela resiste à seca no norte de Minas. Próximo. Uma árvore que nasceu no meio da região do calcário. Próximo, por favor. Um casebre com um buriti ao fundo. Uma típica. Próximo. Esse aí já é a Serra do Espinhaço, mais próximo de Belo Horizonte. Da geomática, também ele tinha vários conhecimentos médicos que ele colocou nos personagens que ele escrevia. Próximo. No livro Sagarana, existe uma pessoa que está perseguindo a outra. E esse que está sendo perseguido tinha febre reumática. Febre reumática, como que ele abordava essa febre reumática de forma assim, poética? Então, não é à toa, porém, que um cavaleiro, escolhido das armas, e por conta das más válvulas, mal orifícios cardíacos, se estendeu em raios tão penosos na trilha da guerra sem perdão. Cassiano sentiu que agora, ao menor tempo, nele montava a canseira. Do meio-dia para a tarde, não podia mais ficar calçado, porque os tornozelos começavam a inchar. Foi ao boticário e pediu franqueza. Franqueza mesmo? Seu Cassiano, bem, se isso enche de tarde não enche nos olhos, mas só as pedras é mau, senhor. Foi morrer logo, assim sem ser ligeiro, lá para o São João do ano que vem, mas ainda empeorando um pouco, é por volta de Natal. Próximo. Na descrição geográfica que ele faz, ele cita as cachoeiras, ele cita as quedas d'águas. O rio despeia de lá no afã, espuma próxima, gruge, cada cachoeira só tombos. Não sei o que é gruge, não, ele inventava umas palavras também, mas forma um sentido interessante. Próximo. Essa é a descrição do rio Pandeiros, que forma cachoeira no norte de Minas, perto de Januária. O rio ele vai em quedas, gruge. Próximo. Bom, também ele aborda também as questões cardiológicas. Próximo, por favor. Usar de uma maneira poética a palavra sístole, o coração tem sístole e diástole. Sístole e diástole é difícil para qualquer um, mas ele conseguia. Mas um rebojo sinuoso separou-os todos. O pólio crispou uma sístole violenta e ninguém mais pôde acertar no caminho. Isso é no Rio Pedrense, porque houve uma chuva muito grande e a cheia do rio, a sístole do rio, fez muitos vaqueiros morrerem afogados. Um ponto muito interessante, os primeiros pontos que ele escreveu. Tá bom.
Quando passava no pica-pau de cabeça vermelha, esse voo de arrampo, que é tatala, dando impulso ao corpo, com abre as asas, ganha velocidade de altura, e plana, e perde de novo. E se dá de novo ímpeto, você cobra, bate e solta, bate e solta. Parece o de aço e um assisto de coração na mão. O sertão é onde manda quem é forte, com as astúcias. Deus mesmo, quando vier, que vem amado, e dá um pedacinho de metal. Próximo. O povoado, Maredão de Minas, houve uma minissérie, alguns anos atrás, passou na Globo, sobre o Grande Sertão Veredas. Já foi famoso porque a Bruna Lombardi morou lá uns tempos, enquanto foi feita a filmagem. Ela fez o papel de Andorinha. Isso na placa são tiros. Você entende? O pessoal tem mania de dar tiro à torta direito, então não dá para brincar no próximo. E tem um papel fundamental no Grande Sertão Veredas, porque é onde houve uma batalha importante dos jagunços, grupos de adversários de jagunços. E eu não repeti a Andorinha. Andorinha é o personagem principal do livro, né? Porque real tem um arruado só, é a Rua da Guerra. O demônio na rua do meio do redemoinho. O senhor não me pergunte nada. Coisas dessas não se perguntam bem. Essa é a rua principal, aliás, só tem uma rua, é a única rua do povoado. E aí foi feita a filmagem e ele quis situar, isso muito antes, né? Ele escreveu sobre o povoado, ele quis situar aí uma batalha final entre os jagunços. Próximo, por favor. Aí então ele sai, de Andorinha morreu, ele sai à procura de Andorinha, entende? E só o letreiro achei. E esse papel que eu trouxe, batistério, da matriz de Itacambira, onde tem tantos mortos enterrados. Lá foi levada a pia, lá registrada assim, em 11 de setembro da era de 800 e tantos. Próximo. Essa é a matriz de Itacambira, entende? E de fato, nessa região, perto de Montes Claros, mas em Alta Serra do Pinhaço, tem um subsolo onde tem muitas ossadas. Na região não tinha um cemitério, então era hábito das pessoas deixarem os mortos no subsolo da igreja. E até hoje tem lá esses esqueletos lá. Bom, depois ele vai escrevendo, ele vai relatando as vivências dele, né? E essa parte, já a parte final, quando ele dá algumas entrevistas, e ele era hipertenso, coitado, ele morreu com 59 anos, mudou para o Rio de Janeiro, quer dizer, ele deixou o sertão não deixou ele não, mas ele foi para o Rio de Janeiro, onde ele pôde escrever as memórias dele. E ele escreveu isso numa entrevista: o senhor escute meu coração, pegue o meu pulso, o senhor avista meus cabelos brancos, viver não é muito perigoso, porque ainda não sabe, porque aprender a viver é que é viver mesmo. O sertão me produz, depois me engoliu, depois me cuspiu no peixe da boca. O senhor crê na minha narração? Próximo, por favor. Também fazendo uma parte de uma entrevista que ele fez já nos últimos anos de vida dele. Eu ando febril, repleto com 3 livros prontos na cabeça, um enxame de personagens a pedir pouso em papel. Estou apontando os lápis para começar a tarefa, coisa dura, e já me assusto, antes de pôr o pé no caminho penoso que já conheço. Mas que fazer? Depois de um certo ponto, o livro tem que ser escrito, ou fica popular na gente, como o tronco de uma veia. De tarde, como estava sendo, esfriava um pouco o cortejo de vento que veio da Serra dos Pinhaços. O vento por todas as aulas. Próximo. Fotografia. Pode terminar. Eu selecionei para você essas frases.